Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. Gostaria de deixar uma mensagem da palavra. Diz aqui, Evangelho de São João, no capítulo 14. Jesus, o caminho para o Pai. Disse Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-vos a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Versículo 15. Jesus promete o Espírito Santo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e desobedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não Iscariotes: Senhor, mas por que te revelarás a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vos tenho ouvido não são minhas, são do meu Pai que me enviou. Tudo isso lhe tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e lhe fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Deixo a minha paz lhe dou, não dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim,
Todavia é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que o meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos daqui. Solta aqui, irmãos. Então aqui eu li Evangelho de São João, no capítulo 14, e eu fui do versículo 5 até o versículo 31, né? E Jesus é o caminho para o Pai, e Jesus promete o Espírito Santo. E no início aqui está falando que Jesus fortalece os seus discípulos. Está escrito assim: não se perturbe o coração de vocês, creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, ele teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Jesus conhece os discípulos, Jesus é o caminho para o Pai. Então aqui é Evangelho de São João. Evangelho de São João. João é o apóstolo João, discípulo amado, também conhecido como filho do trovão. É o filho de Zebedeu, junto com Tiago, seu irmão. Eram pescadores. O nome João significa favor divino. O Evangelho de São João é o evangelho direcionado aos gnósticos. O apóstolo João também escreveu o livro do Apocalipse. Escreveu as 3 epístolas que levam o seu nome. Primeira epístola de João, que contém 5 capítulos. Depois a segunda epístola de João e a terceira epístola de João. Fazem parte das epístolas gerais. João, ele foi juntamente com Pedro e Tiago, eles estiveram no Monte da Transfiguração. Dentre os 12, eles tinham um relacionamento muito estreito com Jesus, diferente dos outros 9 apóstolos ou discípulos. E aqui Jesus está dando as últimas instruções para os discípulos dele, porque ele estava indo para o Pai. Ele já tinha cumprido a missão e agora ele estava dando as últimas instruções, né? E está fortalecendo os discípulos para as coisas que eles iam enfrentar. E ele está falando que aqui Jesus, o caminho para o Pai, versículo 6, respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai a não ser por mim. Ou seja, Jesus é o único caminho que leva para o Pai. Não existe outro caminho. Quero dizer para você que as pessoas elas não podem achar Jesus, não podem chegar ao Pai a não ser por Jesus. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é a palavra de Deus. O Verbo se fez carne. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então Jesus é Deus. E Jesus é o caminho, é a ponte que leva para o Pai. Também em 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 5, está escrito que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem. Então Jesus é o único caminho, Jesus é o único mediador, Jesus é a única porta, Jesus é a única luz, Jesus é a única água, o único pão que sustenta, que dá vida. Então só através de Jesus que nós somos salvos. E a Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o restou dentre os mortos, serás salvo. Pois com a boca se faz confissão e com o coração se crê para a justiça. E diz aqui que o Senhor Jesus promete o Espírito Santo.
O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Primeiro é o Pai, depois o Filho, que é Jesus, depois o Espírito Santo. Mas não são três deuses, não. É um Deus só. É 3 em 1. Aí você pode perguntar, mas como assim 3 em 1? Por exemplo, vou explicar. Você é 3, mas ao mesmo tempo você é 1. Como assim? Ou seja, você é corpo, alma e espírito. Ou seja, você é 1 em 3. Mesma coisa é o Pai. Pai, Filho e Espírito é 1 em 3. Então, aqui, agora nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. No Antigo Testamento era o ministério do Pai, né? Um chama Jeová, Senhor. Aí depois veio o ministério do Senhor Jesus, que durou 3 anos aqui na Terra. Jesus ele viveu 33 anos aqui na Terra, e o ministério dele foi 3 anos. Foi 3 anos preparando discípulos para que o Evangelho chegasse até nós. Graças ao ensinamento que o Senhor Jesus passou para os discípulos, o apóstolo dele, que era que no final foram 12, mas no início começou com mais de 70. A Bíblia diz que fala de 72 enviados para fazer a obra de Deus. Mas depois o Senhor Jesus começou a dar um discurso duro. Na verdade, não é um discurso duro. Na verdade, as pessoas que falaram que o discurso de Jesus era duro. Por quê? Porque as pessoas, os discípulos dele, aqueles 70, estavam pensando em coisas terrenas. Por quê? Lá no capítulo 6 deste Evangelho de João, Jesus operou a multiplicação dos pães. Ele multiplicou 5 mil pães e 2 peixinhos. Ele alimentou uma multidão de 5 mil pessoas. Mas essas 5 mil pessoas eram contadas só os homens. Se for contar mulheres e crianças, Jesus alimentou pelo menos 15 mil pessoas. Então ali, aquelas pessoas, elas queriam proclamar Jesus rei à força por causa dos pães. Porque Jesus deu comida para eles e eles queriam Jesus, um Deus que suprisse suas necessidades terrenas. E Jesus disse que ele não veio trazer essas coisas, ele veio pregar o reino de Deus, o reino celestial, que é espírito. E aí, Jesus ele fala, eu sou o pão da vida, que vem a mim, pegar aqui, está em João capítulo 6, vamos dar uma acompanhada, porque eu estou falando isso, eu estou ministrando isso, porque as pessoas elas querem seguir a Jesus, mas elas têm que saber, estar consciente o que é que Jesus ele veio para oferecer para nós, não é, irmãos? Diz aqui, Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede, mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Fui descido dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum do que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Porque a vontade de meu Pai é que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o restaurei no último dia. Então Jesus, ele vem para dar vida eterna. Ele vem para salvar. Só que as pessoas estão procurando Jesus que satisfaça suas necessidades físicas, materiais. Muitas pessoas vão para a igreja procurando consolo
em coisas materiais. Vamos fazer campanhas para da casa própria, a chave do apartamento, a chave do automóvel. Vamos buscar casamento, vamos buscar porta de emprego, a cura dessa mesma pessoa ou do enteado. Mas não venham buscar Jesus. As pessoas, as pessoas estão procurando as mãos de Jesus e não a face de Jesus. Ou seja, só quer um Jesus que satisfaça as suas necessidades materiais. Mas o Senhor Jesus, ele quer que a pessoa, que lhe dá o principal. Que é o principal? É a salvação. A Bíblia diz que os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, Jesus, ele veio com o objetivo de salvar, de pregar o Evangelho. O que é o Evangelho? O Evangelho é boas novas de salvação. Então, ele veio para salvar. E essas necessidades materiais que Jesus supriu os discípulos dele no deserto, as curas, a multiplicação dos pães, expulsou os demônios dos demoniados, aquelas maravilhas todas que Jesus operou, estava profetizado que no Antigo Testamento que ele ia operar essas maravilhas, essas curas, a multiplicação dos pães, e sustentar as pessoas no deserto. Está lá em Isaías capítulo 25, que ia sustentar e havia uma festa no deserto. E o Senhor Jesus também sustentou o povo no deserto, ali, quando o pessoal saiu do Egito para ir para a terra prometida. Deus desceu o maná do céu, que é o pão do céu. Sustentou o povo, aquela multidão, com cordonizes, com carne. Eles brotaram água da rocha. Protegeu do calor com a nuvem. Iluminou e aqueceu eles com a coluna de fogo para que eles não morressem de hipotermia, porque, para quem não sabe, no deserto, de dia, o calor é mais de 50 graus. E à noite cai neve, cai gelo no deserto, é muito frio. Então o Senhor Jesus cuidou, o Pai, né, no Antigo Testamento, cuidou do povo lá no deserto. Por quê? Porque Jesus, ele diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais boas serão acrescentadas. Mas é assim, quando você aceita Jesus, você recebe Jesus, isso não significa que aqui na terra os seus problemas eles vão ser solucionados. Não. O apóstolo Paulo foi o servo de Deus, um dos mais fiéis servos de Deus, que deu a vida pelo Evangelho e ele não teve conforto nenhum. Eu vou passar um pequeno relato do apóstolo Paulo. Foi um apóstolo verdadeiro, porque os falsos apóstolos, eles pregam prosperidade, riqueza terrena, mas são lobos devoradores. O próprio apóstolo Paulo falou que não é admirável, porque o próprio Satanás se transfigurou em anjo de luz. Então, os evangelhos também, eles nos alertam dos perigos, dos enganos, porque, deixa eu passar o relato do apóstolo Paulo, porque as pessoas pensam que servir o evangelho acabaram os seus problemas. É a propaganda que os falsos apóstolos fazem, né? Venha para cá, que agora vão acabar os seus problemas. Agora você vai ter esposa, agora você vai ter uma porta de emprego e vai receber um salário astronômico, falsas promessas, você vai ser curado. Enfim, são várias mentiras que o diabo usa para enganar as pessoas, mas com o intuito de explorar, tirar dinheiro das pessoas. E a Bíblia diz que nós temos que examinar as Escrituras, porque nelas cuidamos ter a vida eterna, e são essas Escrituras que testificam de mim. Está lá no capítulo 5 de João, versículo 39. Deixa eu pegar aqui e falar sobre como foi o trabalho do apóstolo Paulo. Veja aqui, ó, o trabalho do apóstolo Paulo. Eu vou começar a ler a passagem a partir do versículo 21. A partir do versículo 22. São eles hebreus, eu também. São israelitas,
eu também. Aqui o apóstolo Paulo narrando a sua trajetória, o seu trabalho, como foi o seu trabalho, o que aconteceu com ele na jornada dele de pregar o evangelho, porque o apóstolo Paulo, ele era pastor, era missionário, era evangelista, ou seja, um apóstolo completo. E para alguns teólogos dizem que ele tinha até mesmo os nobres dons do Espírito Santo. Diz aqui, são eles hebreus, eu também, são israelitas, eu também, são descendentes de Abraão, eu também, são eles servos de Cristo, estou fora de mim para falar desta forma, eu ainda mais. Trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu não me queime por dentro? Se devo orgulhar-me, que sejam das coisas que mostram a minha fraqueza, o Deus e Pai e do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador, nomeado pelo rei Aretas, mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado num cesto e escapei das mãos dele. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele passou muitas dificuldades quando ele teve contra Jesus, fome, sede, nudez, e foi até o fim da carreira dele. O ministério inteiro dele, e escreveu as 13 cartas no Novo Testamento. Quais são as cartas? Vamos lá. Romanos 45, Romanos 16 capítulos, 46, 1 Coríntios 16 capítulos, 47, 2 Coríntios 13 capítulos, 48, Gálatas 6 capítulos, 49, Efésios 6 capítulos, 50, Filipenses 4 capítulos, 51, Colossenses 4 capítulos, 52, 1 Tessalonicenses 5 capítulos, 53, 2 Tessalonicenses 3 capítulos, 54, 1 Timóteo 6 capítulos, 55, 2 Timóteo 4 capítulos, 56, Tito 3 capítulos, 57, Filemão não tem capítulo. Escreveu essas 13 cartas. E ele passou por muitas dificuldades. E foi um homem que trabalhou muito na obra de Deus. Ele tinha uma profissão. A profissão dele era construir tendas. Ele construía tendas. Ele tinha um ofício. Construir tendas no trabalho dele. Ele sobrevivia de tendas. Ou seja, ele não vivia das ofertas das igrejas. Ele não fala. E ele tinha direito, pela que a Bíblia fala, ele tinha direito, mas ele se abdicou de receber, porque ele se orgulhava, tinha prazer em pregar o evangelho, então não pregava o evangelho para ter recompensa. Então ele sustentava e pregava o evangelho, porque os verdadeiros missionários, os verdadeiros evangelistas, eles trabalham, eles vão para o campo missionário e lá eles arrumam um emprego e sobrevivem o trabalho deles lá e faz a obra de Deus. Eles não vivem dependendo dos outros, não. Ele não vivia às custas dos outros, não. Ele trabalhava. E o apóstolo Paulo passou muito sofrimento, muita perseguição. Então, irmão,
Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai senão por ele. E Jesus também. Jesus tinha um trabalho, ele era carpinteiro. Ele aprendeu essa profissão com o pai dele, José. José trabalhou também. Porque Jesus, irmão, Jesus era um Deus. E Deus tinha o trabalho. Ele trabalhava, ele tinha a renda dele. E o apóstolo Paulo trabalhava. E ele passou muitas necessidades. E falando a respeito mais sobre o apóstolo Paulo, citar outro trecho também, que ele se orgulhava desse sofrimento. Por quê, irmãos? Porque quando ele fazia, porque ele fazia por amor. Quando você faz por amor e aparece um obstáculo para você fazer o trabalho, você sente alegria em fazer aquilo, porque é a prova, porque você não faz porque as coisas estão boas, porque o vento está soprando a seu favor, não. Você faz porque você ama a obra de Deus. Então é uma oportunidade de aprovar que ele não faz por interesse, mas faz por amor. Então essa é uma oportunidade das dificuldades. Agora eu vou mostrar aqui, 1 Coríntios, capítulo 4, diz aqui, versículo 8, porque o apóstolo Paulo ele foi líder dessas, foram 13 igrejas, né, que eu citei aqui, né? Não, são 7 igrejas, ele foi líder de 7 igrejas. Ele escreveu 13 cartas, mas me parece que ele fundou 7 igrejas, algo assim. Depois eu vou pesquisar melhor sobre isso daí, mas parece que foi 7 igrejas. Posso citar algumas aqui, de cabeça, né? A igreja de Coríntios. Vou falar desse aqui de Coríntios, Efésios, Gálatas, né? Tessalônica, também Colossenses, né? Enfim, mas deixa eu falar a respeito, mais como foi a trajetória dele. Diz aqui ele está falando para os membros da igreja dele, porque as igrejas dele estavam se gloriando nele, né? Eu quero ser como o apóstolo Paulo, eu sou de Paulo. Aí tinha um outro líder muito eloquente, eu sou de Apolo, e tinha Pedro, que Pedro operava sinais de maravilha, eu sou de Pedro. Então estava se gloriando em homens, mas o apóstolo fala assim que não é para se gloriar em homens, se gloriar em Jesus. Por quê? Porque ele era um homem cheio do poder de Deus, operava sinais e maravilhas, os ventos elementais que levavam do corpo dele, curavam enfermos, expulsavam demônios, o homem cheio da unção de poder. O homem era muito usado por Deus, só que não era para se gloriar nele, porque as pessoas se gloriam em homens, fazem de homens ídolos. Ele está falando aqui, vou ler o capítulo 4. De 1 Coríntios. Assim eu vou concluir o ensino. Apóstolo de Cristo. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora eu em nada minha consciência. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha e lhe trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois que torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido, e se recebeu, por que se orgulha, como se não assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte, viemos a ser um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome,
sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa. Trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra e o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possa ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão estou lhe enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, ao qual lhe trará a lembrança da minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte, em todas as igrejas. Só até aqui. Então, irmãos, o Evangelho é isso. O Evangelho não é que os falsos pregadores ensinam. Venha para cá que você vai se tornar uma pessoa que vai ganhar bem, vai ter um salário astronômico, vai ser curado de doenças, porque o apóstolo tem enfermidades no corpo dele lá, que a Bíblia fala, que vai acabar seus problemas. Isso é mentira. Examine as Escrituras, porque nelas cuidais ter a vida eterna, e são essas mesmo que se identificam de mim, diz o Senhor Jesus. Amém? Com Deus, forte abraço.